Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar nos 10 mandamentos, um dos mandamentos mais importantes no relacionamento horizontal. Vamos chegar a Êxodo capítulo 20 e vamos ler o versículo 12. E ele diz assim: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse mandamento foi repetido em Deuteronômio 5, versículo 16. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse primeiro mandamento é o primeiro da lista dos nossos deveres uns para com os outros. E curioso que ele começa nos nossos relacionamentos familiares. Honra teu pai e tua mãe. Ele começa na nossa casa. E é o único mandamento que não vem com a palavra não. E nós queremos levantar 4 questões analisando ele. Primeiro, o que significa honrar os nossos pais? Em segundo, por que honrar os nossos pais? Em terceiro, para quê? E para terminar, como honrar? Então, vamos começar como o que significa honrar pai e mãe? E, invariavelmente, a resposta que os pais dão a essa pergunta está relacionada com a dignidade dos filhos. Os pais são honrados quando os filhos possuem dignidade de caráter, quando os filhos possuem moral elevada. Porque os pais, eles se planificam nos filhos. O fracasso do filho fere a autoimagem do pai, quase sempre traz culpa ao seu coração, muitas vezes ele se sente humilhado e envergonhado. O filho que honra é aquele que não traz embaraços para os seus pais, não traz mal-estar ao coração do pai. Em 1989, o então presidente do Banco Central do Brasil, ele declarou em cadeia nacional ao ver o seu filho envolvido num grave escândalo policial. Ele disse assim: meu filho sempre foi uma vergonha, ele é um desastrado. E ao fazer essa afirmação, aquele ilustre senhor não estava com raiva, não estava com ódio do seu filho, mas ele estava com uma profunda tristeza ao declarar aquilo que declarou sobre o filho. Então, honrar é dignificar. Os pais, ao contrário, eles se desestabilizam, eles têm um sentimento de culpa quando seus filhos são desregrados, quando seus filhos vivem sem dignidade, quando seus filhos vivem sem respeito. Uma vez ouvi a confissão de um homem logo após o seu primeiro infarto. Ele disse o seguinte: olha, se eu morrer, saiba que meus filhos me mataram. Que coisa triste, né? Se eu morrer, saiba que os meus filhos me mataram. E talvez por isso a Bíblia diz muita coisa no livro de Provérbios. Em Provérbios 10, versículo 1, a Bíblia diz assim: o filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. A gente honra os nossos pais quando dignificamos, quando eles sentem orgulho de nós. Em segundo, por que honrar os nossos pais? E aí nós vemos que os textos bíblicos, eles nos dão 2 razões para nós honrarmos os nossos pais. Se é correto afirmar que pais se sentem honrados quando os filhos são honrados, nós também devemos entender que filhos que honram os pais também recebem honrarias. Provérbios, volta e meia, faz observações, e uma das observações mais interessantes
é a desconsideração dos filhos pelos pais. Lá em Provérbios 30, no versículo 7 ou 17, diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Então, olha o que ele diz: os olhos de quem zomba do pai, os corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos. Ter os olhos arrancados é uma linguagem simbólica que significa que eles não serão capazes de enxergar e ver a vida com clareza. Obviamente, essa, como eu disse, é uma linguagem simbólica. Não honrar os pais retira de nós a capacidade de enxergar corretamente a vida. Talvez por isso que esse seja o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16. Então, para termos bênção do Senhor, para termos alegria na vida, nós precisamos honrar os nossos pais. Também precisamos honrar os nossos pais porque Deus nos ordenou, Ele nos deu uma ordem. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, diz Moisés em Deuteronômio. Honrar o pai não é uma convenção social, não foi articulado pelos homens, foi uma ordem dada pelo próprio Deus. E foi o primeiro mandamento relacionado aos nossos relacionamentos horizontais. E o livro de Provérbios, ele diz assim: quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho indigno e infame. Honrar significa, como eu disse, dar dignidade, atender às suas necessidades com respeito. É muito mais do que obedecer aos pais, embora isso esteja também implícito. Então, agora, por que honrar? Porque isso traz dignidade para a gente, porque isso também é uma ordem de Deus. Agora, para que honrar os nossos pais? E aí a Bíblia nos diz duas coisas: para que se prolonguem seus dias na terra. Esse mandamento é curioso porque é o único com promessa. Para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, diz Êxodo. Então, honrar os pais significa qualidade de vida para os filhos. E não existe filho abençoado que não possua uma relação de cuidado, de zelo e honra pelos pais, por mais difíceis e complicados que os pais sejam. E olha que já conheci pais muito complicadinhos por aí, mas eu gostaria de ressaltar, e agora ressaltar aos pais, que esse mandamento não é uma carta branca para pais serem levianos, pérfidos, irresponsáveis. Eu gosto de me lembrar do que escreveu Josh McDonald no livrinho intitulado Mais que Carpinteiro. Ele diz que ele teve um péssimo pai e o pai foi totalmente negligente, ausente na criação dele, da sua irmã, e ele com isso nutrou um grande ressentimento contra o pai. E todas as vezes que ele tentou se aproximar do pai, ele se decepcionou. Aí ele se converte, ele ouve o Evangelho e se converte ao Senhor Jesus Cristo. Conheceu o Senhor Jesus Cristo, conheceu o Evangelho e Deus mudou o seu coração. E Deus começou a falar ao coração dele que ele devia procurar o pai, mesmo sendo um pai tão negligente, devia perdoá-lo. E ele procurou o pai pela primeira vez depois de convertido, tratou-o bem, e o pai não estava entendendo nada, e aí o pai perguntou a ele:
por que que você sempre me tratou mal e hoje está me tratando tão bem? Por que que você está fazendo isso? Pai, eu estou fazendo isso porque eu preciso amar o Senhor, porque eu me converti ao Evangelho e Jesus disse que eu tinha que acertar a minha vida com o Senhor. E aí o pai teve uma resposta surpreendente. Ele disse: se você conheceu um Deus que mudou tanto a sua vida assim, eu também quero e eu também preciso conhecê-lo. Então, parece que quando a gente honra o Pai, Deus vai mudando a qualidade da nossa vida. Parece também apontar para a longevidade da vida. Filhos que possuem um relacionamento positivo com seus pais têm maior possibilidade, capacidade de viver longamente. Se você deseja ter longos dias na terra, é melhor honrar o seu pai e a sua mãe. Mas há uma segunda razão: para que te vá bem. Numa época onde a autoridade é tão relativizada, nós precisamos lembrar do propósito de Deus ao estabelecer a família. E esse mandamento impõe à igreja, aos crentes, o cuidado com os idosos, mesmo que eles não sejam mais produtivos. Esse mandamento possui uma dimensão social. Eu quero lembrar que naquele tempo não havia INSS, não havia segurança social. Quem cuidava dos pais na velhice eram os filhos. Então, só filho que conhece o amor de Deus e conhece a graça de Deus, esse filho tem toda a possibilidade de olhar para o seu pai e deve olhar para os seus pais na velhice como seres humanos que agora chegou a sua vez de cuidá-los. Eles cuidaram de você, agora chegou a sua vez, filho, de cuidá-los. São seres humanos. Honrar pai e mãe é muito importante. Muitas vezes eu vejo pessoas muito preocupadas em cuidarem da sua saúde, aí cuidam da sua saúde física, comem comida natureba, nada de fritura, nada de carne, Coca-Cola, nem pensar, refrigerante, coisa nenhuma, muita academia, muita malhação, porque eles querem ter saúde no final da vida. Mas aqui nós encontramos também uma boa recomendação, não só aos fisiculturistas, não só aos vegetarianos, não só aqueles que se cuidam, que prezam por uma qualidade de vida e bem-estar. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. A Bíblia não fala nada sobre culto ao corpo, mas fala que nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos se nós quisermos qualidade de vida. E preste atenção no que eu vou dizer. Não conheço gente abençoada e plena que não tenha honrado seus pais, que não honre seu pai e sua mãe. Vou repetir. Não conheço gente abençoada e plena, realizada, que não tenha honrado e que não honrem seu pai e sua mãe. Deixa eu voltar à última pergunta. Como é que eu posso honrar os meus pais? Como é que você pode honrar os seus pais? Quarta pergunta é importante. Existem caminhos e atitudes que geram honra e nós precisamos estar atentos. Eu já disse que a maior honra dos pais é a honra dos filhos. Já dissemos isso anteriormente, mas eu quero frisar. Pais se realizam nos filhos. Por mais que saibamos que cada um precisa viver a sua própria vida, mas a reputação dos filhos, a boa reputação dos filhos, respinga nos pais e revigora o ânimo e a alegria dos pais. Algumas vezes, eu digo que até de forma neurótica. Eu me lembro que meu filho passou por uma escola militar, e uma academia militar, e houve um tempo de ajustes, 40 dias em que ele era considerado apenas estagiário. E aí, finalmente, ele foi formar com um grupo de quase 300
rapazes o primeiro ano daquele corpo, daquela academia. Então nós, pais, alugamos vários ônibus do Rio de Janeiro, a maioria era do Rio de Janeiro, e fomos para o interior de São Paulo para apreciar a entrega do espadim desses garotos. E nós estávamos lá e vieram marchando quase 300 rapazes, e Jane no meio dos pais, cada pai querendo achar o seu filho, e aquela marcha bonita, eles gritavam lemas de guerra, eles falavam tantas coisas bonitas, e nós estávamos muito orgulhosas querendo achar o filho, e nós não achávamos nada, porque todos eram iguais. E aí Jane, bem alto, perguntou, você está vendo o Guilherme? E eu falei assim, tô. Aí todo mundo olhou assim para mim, porque eu me lembrei da piada e falei assim, Guilherme é o único que está marchando certo aí nesse grupo. Aí todo mundo riu. Mas alguns pais se orgulham e se revigoram vendo o sucesso e a honra do filho. Mas ao contrário também acontece. Alguns anos atrás acompanhei um casal idoso com seus filhos criados, e um dos filhos se envolveu num triste escândalo moral. E ao vê-los sofrendo tanto pelo seu filho, que naquela época tinha 43 anos, eu comecei a pensar comigo, isso não é justo. Esses pais não deveriam absorver o fracasso desse filho daquela forma. E me perguntei até que ponto os pais precisam assumir a responsabilidade sobre as atitudes dos filhos já criados. E eu continuo fazendo a mesma pergunta. Mas o que dá honra aos pais é ter os filhos honrados. Jonas Neves Rezende, que foi um pastor progressista, ele era pai de uma artista global chamada, a filha era chamada Lídia Bronde. E aí um dia ele afirmou o seguinte, ela é o meu currículo vitae. Sei que ele estava fazendo um elogio à filha, e ele estava dizendo o seguinte, a minha filha é o meu melhor currículo. Nenhuma honra é maior para os pais do que a honra dos filhos. E nenhuma desonra é maior para os pais que filhos que os envergonham publicamente, que os desmoralizam, que os desonram e que caem. Talvez por isso a Bíblia diz assim, o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Filho honra os seus pais através do reconhecimento e da apreciação. Muitos de nós temos muita facilidade em depreciar nossos pais, mas poucos estão abertos para uma apreciação séria e profunda. No Salmo 128, o salmista descreve o homem feliz, o homem bem-aventurado, o homem que tem a bênção de Deus. E sabe como é que ele descreve? Descreve assim, que na sua velhice senta-se ao redor da mesa com os seus filhos, com os seus netos e compartilha comida, o vinho e o pão. E nada é mais desastroso para um idoso que a solidão dos seus próprios familiares, não ter a bênção dos seus filhos e dos seus netos, porque simplesmente esses não se importam com eles. Para mim, esse é o protótipo do homem infeliz e fracassado. Salmo 23 diz assim, o bom pastor providencia para nós bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Significa o seguinte, que Deus derramará bondade e misericórdia até na nossa velhice. E esse texto devia ser aplicado também à nossa capacidade de, quando ainda envelhecermos, sermos também capazes de, como idosos, expressarmos bondade e misericórdia, porque existem muitos idosos ranzinzas, mal-humorados, narcisistas, deprimidos, egoístas, e existem pessoas até com dinheiro, mas morrendo avarentos, sem nenhuma alegria em andar ao lado dos seus filhos. E a bondade e a misericórdia devem acompanhar
todos os dias da nossa vida e até a morte. Mas esse mandamento é um desafio tremendo para o nosso coração. Sabe por quê? Porque hoje os idosos, os nossos pais, eles fazem parte do grupo de risco. Você está cuidando bem dos seus pais, do grupo de risco? Você está dando atenção a ele? Você está telefonando para ele? Você está conversando com ele? Você está suprindo as suas necessidades? Há muitos idosos que precisam do carinho e do amor dos filhos. Pode ser que você não tenha condições de chegar próximo a ele para não causar-lhe perigo com o coronavírus, mas você pode ligar, você pode suprir as suas necessidades materiais, você pode expressar o seu amor e a sua bondade. Deixa eu terminar dizendo uma última coisa. Nossos pais, eles não são perfeitos. Eles ainda são pecadores. Eles falham, eles se equivocam, às vezes tomam decisões erradas, mas nós não somos chamados para honrarmos apenas pais perfeitos, porque pais perfeitos não existem. Se nós esperarmos que eles sejam perfeitos para honrá-los, nós nunca os honraremos. Nós precisamos honrá-los sem idealizá-los. Percebemos os seus equívocos, não negamos a sua humanidade, não deixamos de ver os seus fracassos, mas damos honra, mesmo quando percebemos suas imperfeições. E o problema, quando nós queremos amar idealizadamente, é que nós queremos amar pessoas que sejam perfeitas e elas simplesmente não existem. E uma coisa que me chama a atenção foi que quando Adonias pediu a Batseba, mãe de Salomão, um favor, e ela bateu lá no reino e quis falar com o seu filho rei, e aí chamaram Batseba, mãe, para falar com o rei mandou que se colocasse ao lado do seu trono uma cadeira para que Batseba pudesse conversar com ele, e colocou à direita, que era o lugar de honra. Você sabe quem foi Batseba? Batseba foi a pessoa que fez a maior crise no reinado de Davi. Foi a mulher do escândalo de Davi. Mas para Salomão, Batseba era sua mãe querida, e ela merecia, aos olhos dele, um lugar de honra. E eu quero lembrar, para terminar, que Deus não nos ama de forma idealizada. Ele nos ama apesar dos nossos desatinos, apesar do nosso desencontro, apesar dos nossos desajustes. O seu amor é perfeito, mas nós não somos. Deus nos honra apesar da nossa desonra. Então, nós precisamos amar os nossos pais, mesmo que eles sejam pecadores. Devemos amar os nossos pais, mesmo quando há problemas com eles. Devemos dar o nosso melhor, a nossa honra, a nossa atenção, o nosso tempo, fazer o melhor, porque é isso que Deus pede de nós. E quando agimos assim, nós ficamos em paz. Às vezes eu vejo em funerais de pessoas idosas filhos que estão em paz. Mas aí às vezes encontro no meio desses funerais filhos profundamente angustiados, filhos mesmo desesperados. E não poucas vezes eu vou olhar e vou perceber e vou saber um pouco mais da história. Foram filhos que não cuidaram dos seus pais quando os pais precisavam deles. E agora o choro no velório é um choro de culpa, é um choro de transtorno, consciência culpada porque não deram o melhor pelos seus pais. Honre seu pai, honre sua mãe, cuide deles, e aí você vai viver bem e você será capaz de ter a sua vida prolongada. Que seja assim e que Deus nos abençoe.